Olá, boa noite. Hoje eu estreio um novo horário, né? O horário das 18h30, porque o horário anterior estava um pouco apertado, né? Então hoje, dando continuidade no nosso assunto, que é sobre dívida ativa. Deixa eu só colocar uma luzinha aqui para ver se melhora um pouco. O assunto é sobre dívida ativa e sobre execução fiscal, na verdade. E hoje eu quero conversar sobre certidão de dívida ativa. Lembrando que essa live ela tem um público-alvo, né? A pessoa física, quando ela tá assim no meio de uma execução fiscal, ela se sente um pouco perdida, porque ela não tem ali um amparo jurídico, né, para estar acompanhando a ela passo a passo nesse processo executivo. Então, me apresentando, meu nome é Elisângela Rosenberg, eu sou advogada, contadora, professora na RCKR, e o intuito dessa live, mais uma vez, é esclarecer as pessoas físicas quanto à execução fiscal. No primeiro vídeo, a gente conversou a respeito de como funciona, como que ocorre, e surgiu uma pergunta, a questão de como que eu sei que o meu nome está, como que eu sei que tem um processo correndo contra mim. Você pode agir de duas formas. A primeira forma, você vai no site das unidades da federação. Você pode ir no site da Receita Federal, ou da Receita Estadual, ou da Receita Municipal. Lá tem um campo chamado certidão de dívida ativa. Você vai digitar seu nome, o seu CPF, e aí vai constar se você tem uma certidão de dívida ativa ou não. Tendo uma certidão de dívida ativa, você vai no site dos tribunais, vai digitar o seu nome e verificar se tem uma ação sendo movida contra você. Também você vai no site dos principais tribunais, né? O Tribunal da Justiça Federal, por casos de impostos com a União, e você vai no site do Estado, que são os TJs, né? TJ de cada Estado, digite seu nome, seu CPF, e você vai saber se tem, nesses lugares, uma ação, né, de execução contra você. Eu expliquei também que a certidão de dívida ativa, ele é um título executivo, é ele que habilita o ente federativo, o governo, ele que habilita o mais comum conhecido como governo, mas é ele que habilita a Receita Fazendária a mover uma ação contra você. Essa certidão de dívida ativa, ela fala de quanto que é o débito, de que ano, quanto que é. O processo vai ocorrer juros e multas, né? Então é importante observar isso. E se ao você entrar no site lá do ente federativo, eu vou usar aqui a Receita Federal porque é o mais comum, tá? Lembrando sempre que os estados e os municípios também podem ser consultados. É só entrar no portal deles e fazer a consulta. Você entrou no site da Receita Federal e verificou que lá tem uma certidão de dívida ativa. Você foi inscrito, né, lá consta no rol dos devedores da União. O que você pode fazer? Você pode procurar a Receita Federal, munido daquela certidão, e tentar parcelar o débito que você tenha junto da Receita Federal. Isso pode ser feito nos entes federativos normais. Você vai chegar lá, ou você vai questionar, né? A gente falou que é possível ser impugnado na área administrativa, você não precisa entrar com uma ação para fazer isso, você vai direto no ente e negocia. Você pode lá sugerir um parcelamento e pode questionar se a dívida é válida ou não, se ela realmente existe, se ela é procedente ou não. E o órgão vai te pedir os documentos que comprovam. Caso você diga, né, que o débito ele é irregular, basta você questionar, eles vão pedir uma documentação e aí vai ser apurado se é irregular ou não.
Isso é muito importante de ser feito porque, como eu disse, fica os seus bens materiais, o seu patrimônio fica à mercê do Estado. Se corre uma ação de execução fiscal contra você, você pode ter o seu dinheiro em conta corrente bloqueado, você pode ter o seu carro penhorado, sua casa penhorada. Casa em financiamento, ela pode ser penhorada também se você tiver dívida com fiscal, uma dívida tributária e sofreu uma execução. E como que isso acontece? Se chegar ao ponto de penhorar um imóvel que ele é financiado, vai-se à praça, né? Praça é o leilão do bem. Então, vence o bem, tira o que foi de débito tributário, se remanescer algum crédito, te retorna o crédito. Mas o valor, sempre vai contar o valor que você já pagou do imóvel até a data do arresto, né? A data de que foi penhorado o bem. Surgiu uma pergunta, que eu vou dar uma olhada aqui, porque hoje eu encerro essa discussão sobre a execução fiscal, né? Trazendo esse instrumento que é a certidão de dívida ativa. Se você não estiver inscrito na dívida ativa, vai aparecer para você o quê? Uma certidão negativa. Então, essa certidão negativa está dizendo para você, não, você não tem nenhum débito tributário aqui pendente. A pergunta é, numa execução fiscal, eu preciso de advogado? Sim, na execução, você precisa de um advogado. Até mesmo se você tiver sofrido um arresto, uma restrição judicial na sua conta bancária ou nos seus bens, você precisa sim procurar um advogado que ele vai te auxiliar nessa questão, tá? A outra pergunta, do imóvel financiado, eu já respondi, né? Execução fiscal, lembrando, é aquela ação que a administração, que a Receita Fazendária, que o governo, esses três é um só, ele entra contra você porque você está devendo um imposto, tá? E aí, recapitulando o que foi dito nos dias anteriores, existem 3 formas de defesa. Uma, quando você é notificado, a notificação é o que chega para você via correio, você pode impugnar aquele crédito tributário que está sendo cobrado de você. E os outros 2 é uma exceção de pré-executividade, né? Ou porque a ação é irregular, alguma coisa, ou alguma nulidade processual, ou por causa de prescrição, tem essa ação de exceção de pré-executividade. Isso, só um advogado vai poder dizer para você se cabe essa ação ou não. Lembrando que essa ação, ela não vai garantir, você não precisa garantir o pagamento do tributo, porque você está alegando ali na sua matéria de defesa que aquele valor, ele está viciado, tem um vício que impede para aquela execução seguir. Uma coisa que torna uma execução viciada é a ausência da certidão negativa da certidão de dívida ativa, da CDA, porque ela é o título executivo que habilita a administração a mover uma ação contra você. E quando a execução é válida, já não cabe mais a exceção de pré-executividade, tem os embargos de declaração, e os embargos, para você interpor os embargos, é necessário que você garanta o pagamento do crédito tributário. É que eu venho falando esses dias. Você paga primeiro, questões de tributo, sempre. Você paga primeiro e questiona depois. Sempre assim. Mas é garantido, até mesmo pelo início da ampla defesa e do contraditório, que são princípios constitucionais, você tem direito de se defender numa ação de executividade fiscal. Na ação de executividade fiscal, o que não tem? Muito bem-vinda, Ivonete. O que não tem? Não tem uma audiência. É já uma ação terminativa e nessa ação não tem audiência. Então, sim, você muito raramente, você vai estar de frente com o juiz. Então, são questões em que o advogado e o juiz, o seu advogado e o juiz da ação vão
vamos tratar diretamente, tá? Por não ter uma audiência de instrução, por exemplo, onde você vai fazer provas para te defender. Tá ok? É uma ação muito gravosa, é uma ação muito danosa, principalmente para a pessoa física, porque há restrição de bens, há restrição do patrimônio e a perda do patrimônio. Então, assim, ela é muito gravosa. Repito, se chegar na sua casa um oficial de justiça, você receba a notificação e procure um advogado para que ele possa te auxiliar, tá? Há possibilidade de você negociar esse débito, caso você tenha o débito junto à Receita Fazendária, você pode fazer lá a pesquisa. Se estiver inscrito na dívida ativa, você pode procurar o órgão e negociar com eles, parcelar, né? Os órgãos têm programa de refis, que é o parcelamento da dívida. Com o advento da pandemia, o que tem ocorrido... Então é isso, eu espero ter ajudado você nessa live de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode me procurar no direct, tem um link lá na minha bio onde consta o meu WhatsApp. Pode mandar as dúvidas por lá também, que eu responderei com o maior prazer. Amanhã eu encerro essas lives falando da execução fiscal e inicio na segunda-feira falando sobre o imposto de renda, tá bom? Da pessoa física. Sempre as lives, sempre voltadas à pessoa física. Eu agradeço a você que ficou comigo aí até o final. Amanhã retornarei às 18h07. E muito obrigado, um forte beijo, um grande abraço. Até amanhã.